Bíblia? Quem está com a Bíblia? Eu quero que você pegue a sua Bíblia e segure assim. E você vai repetir comigo essas palavras. Vai dizer assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. a Bíblia diz que eu posso fazer. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui na sua casa. Que teu Espírito Santo, Pai, passeie neste local agora e fale com cada um de nós. Que o Senhor possa me usar neste momento, porque, Pai, sem ti eu não posso fazer nada, ó Pai. Eu preciso e necessito de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos 119. Nós vamos ler o 119 inteiro. Meu Deus. Brincadeira, gente. Não briga com isso não. Você vai abrir lá no Salmo 119, versículo 92. Todo mundo achou? Vamos lá. 119, 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Agora o 131, no mesmo capítulo, versículo 131. Todo mundo achou? Abra a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. E o 161. 161 diz assim: os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. É engraçado que a gente tem vivido dias onde a palavra das pessoas não tem muito valor, né? A gente pegou aí casos de políticos que prometeram uma coisa, estão fazendo outra. Não tem valor. As palavras dos políticos não têm valor. A palavra das pessoas não tem tido mais valor. A pessoa fala que vai fazer uma visita na sua casa e ela não aparece. Hoje até a palavra dos pastores tem sido muito questionada. Quantos pastores que a gente não dá o crédito, ou não tem tido crédito nas suas palavras? E infelizmente com Deus não tem sido diferente. Com a palavra de Deus não tem sido diferente. As pessoas não têm dado valor à palavra de Deus. A gente não tem dado atenção a ela. A gente não dá o devido respeito. A gente tem a Bíblia nas nossas casas, mas o que nós temos feito com ela? Olha só uma pesquisa interessante que foi feita nas igrejas do Brasil. Essa pesquisa revela que, em média, eles acham 25 Bíblias esquecidas no final dos cultos. Ou seja, termina o culto, as pessoas vão embora, tem média de 25 Bíblias que são deixadas para trás. Aí você pode pensar, pô, mas aqui tem 25 Bíblias? Acho que não, pelo tamanho, mas com certeza ali mexe, a gente acha uma Bíblia esquecida lá no fim. Tem outras pesquisas que impressionam, olha só, 50,68% dos pastores e líderes nunca leram a Bíblia inteira uma vez. Ou seja, metade dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Outro dado interessante, olha só, 70% dos norte-americanos não sabem dizer 5 dos 10 mandamentos. 50% dos jovens que estão no último ano do ensino médio, eles acham que Sodoma e Gomorra é marido e mulher. É pior. 50% dos jovens que estão terminando o ensino médio, eles acham que Sodoma e Gomorra eram marido e mulher. Todos sabem, né? Sodoma e Gomorra.
E olha só, 84% dos crentes brasileiros nunca leram a Bíblia toda. Forte, hein? 84%, ou seja, 16% dos crentes leem a Bíblia, os outros 84%. E se a gente for para a casa de muitos crentes, daqui da nossa igreja, de fora, de Campinas, você vai achar Bíblias que estão sujas, empoeiradas, abandonadas ou estragadas. Ou pior, estão novinhas demais. Por quê? Porque simplesmente ninguém lê. Você ganha uma Bíblia novinha, encosta lá na cabeceira da sua cama e esquece. A Bíblia não é um livro teórico, ela é um livro prático. E muita gente tem tratado a Bíblia como um livro de teoria, de historinhas bonitas. Mas ela é um livro prático, onde você tem que ler e viver aquilo que você está lendo. E como nós temos tratado a Bíblia? Olha só, a Bíblia é a maior carta de amor que já foi escrita e deixada por um homem. Ela é o seu manual de fabricação, ela é o seu guia completo para você ter uma vida cristã e saudável. Ela é o principal objetivo que representa a sua fé. É nela que está a nossa regra de fé e prática. Na Terra não tem nada mais parecido com Deus do que a Bíblia. A gente não tem nenhum objeto de adoração. A gente não faz aqui um púlpito para adorar a Bíblia. Nós não somos bibliólatras. Mas ela é aquilo que nós temos de mais perto de Deus. Por quê? Porque isso aqui foi escrito pelo próprio Deus. E a mensagem que está aqui é tudo o que nós precisamos, porque é ela que vai fazer a diferença na nossa vida. Portanto, porque ela é palavra de Deus que a gente deve tratar com amor, com carinho, com respeito, dar todos os créditos, vivê-la, praticá-la e principalmente compartilhar. Porque aqui está o que há de mais lindo e poderoso para a sua vida. Ela é o termômetro da sua vida cristã. Você quer saber como anda a sua vida cristã? Comece a pensar quantos versículos você sabe de cor. E muita gente tem vivido de um só versículo. O primeiro versículo que a pessoa decora é praticamente o Salmo 23, né? Mas tem gente que vive até hoje só desse versículo. Mas tem tantos versículos lindos na Bíblia. E aí, como é que você vai viver? Você vai viver de um versículo só? Se você souber só apenas um versículo, você morreria ou viveria? Olha só, a Bíblia tem 3,5 milhões de letras, 776 mil palavras, 1.189 capítulos e 31 mil versículos. Deus te deu a vida inteira para você ler a Bíblia. E o que você tem feito com isso? E aí eu quero dar para você 10 motivos das quais você deve ler a Bíblia. Quando eu estava estudando isso daqui, eu listei uns 30. Mas eu falei assim, acho que se eu listar uns 30, nós vamos ficar aqui até semana que vem. Então eu listei só 10 para a gente ficar pelo menos uns 3 dias. Que acho que dá, né? Segunda de manhã a gente está liberado. Segunda de manhã está liberado, aí vocês podem trabalhar, ir para a escola. Mas olha só o primeiro. O primeiro motivo é porque é a coisa mais perto de Deus que nós temos. Jeremias 1,12 diz: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Quantas vezes eu comecei a ler a Bíblia na minha casa, e eu começava a fazer carinho na Bíblia, e agradecia e falava, Deus, obrigado que o Senhor está compartilhando comigo isso. Obrigado porque o Senhor não guardou isso para você. Os maiores segredos de Deus estão aqui. A gente fica buscando segredos de Deus nas pessoas, nos profetas, nos pastores, quando Ele deixou isso aqui para a gente. A gente pode comparar a Bíblia como se fosse um campo de futebol, ou uma quadra de basquete, ou uma quadra de vôlei. Quando a bola sai do campo, o que acontece? O jogo para. Ou seja, quando a bola sai das 4 linhas, acabou, é conversa fiada. Quem dirige a minha vida? Você querendo ou não, saiu da palavra de Deus, é conversa fiada.
Ou seja, o jogo só está valendo se estiver aqui dentro. A bola dentro de campo, ela está em jogo. Saiu do campo, acabou. É conversa fiada. E é engraçado que, você já reparou que sempre que Deus fala conosco, Ele pode começar até um diálogo com você fora da Bíblia, sobre uma situação que você está passando. Mas repara numa coisa, Ele sempre vai levar você para dentro da palavra. É engraçado que Ele mesmo lê a própria palavra dele para se certificar que Ele está cumprindo tudo aquilo que Ele ia fazer. Olha o segundo motivo. Porque o nosso próprio mestre venceu na palavra. Se você for lá em Mateus capítulo 4, conta a história de Jesus, levado pelo Espírito Santo para o deserto. Aí Jesus lá já fraquinho, com fome, pareceu o chato do capeta. Aí, o que Deus fez com ele? Foi lá e deu um golpe de jiu-jitsu nele, botou ele dentro do octógono, deu um sossega-leão? Não. Quando Satanás ousou tentá-lo, o que ele fez? Está escrito. Ele usou o próprio versículo da Bíblia. Aí, o desgraçado do capeta, ele gostou da brincadeira. Aí o que ele fez? Usou o versículo para tentar pegar Jesus. Aí Jesus usou o versículo para cima dele. Aí Satanás chegou lá, esse cara não sabe brincar. E aí eu te pergunto, como é que você vai vencer as dificuldades que você passa na sua vida, na sua escola, no seu trabalho? Como é que você vai vencer os seus pecados, as suas tentações, se você não ler a Bíblia? Quando elas chegarem, o que você vai fazer? Você vai ficar lembrando só do Salmo 23? É engraçado que eu amo um versículo que está lá em Jó 42, 2, que diz assim: vencei que tudo pode, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Gente, eu tenho um caso de amor com Jó, o livro de Jó. Por quê? Porque quem conhece a minha vida, quem conhece a minha história, eu me vejo muito semelhante à história de Jó. E eu sempre lembro desse versículo toda vez que acontece alguma coisa. Eu falo, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por quê? E eu levanto as mãos para os céus e falo assim: Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Tudo aquilo que o Senhor disse que ia cumprir, vai se cumprir na minha vida. Eu creio que o Senhor tem um milagre para mim. E aonde você tem se prendido? Qual é o versículo que você mais gosta? Qual é o livro da Bíblia que você mais se identifica? Eu gosto daquele versículo que diz também: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outro. Terceiro, porque sobre o que a Bíblia diz, você não precisa orar, porque elas são as verdadeiras palavras do próprio Deus. Ai, Senhor, será que eu devo pregar o Evangelho para aquele meu amigo? Você não precisa orar, está lá na Bíblia, fala: ide e prega o Evangelho. Senhor, será que eu devo orar? Ô tonto, você já está orando. Ai, será que eu devo perdoar os meus amigos que me fazem mal? Meu filho, vai lá, 70 vezes 7. Lá está toda a vontade de Deus para nós. Você não precisa ficar orando, você precisa cumprir. Tudo que está aqui na palavra de Deus é uma ordem. Perdoar, Deus está mandando a gente perdoar. Pregar o Evangelho é uma ordem. Amar as pessoas é uma ordem. A Bíblia é simples, é para você viver. Simples assim, não tem meio termo, caminho paralelo. Olha só, quarto, porque muitos pagam o preço e ainda pagam o preço máximo por possuir uma Bíblia. E quando você despreza a Bíblia, você está desprezando o sangue dos mártires. Eu estava de férias lá em Florianópolis e a gente estava deitado já e eu estava mexendo no Facebook. E aí eu vi uma página lá, engraçado, que chama assim Evangelho em Cadernos. Não sei se alguém já viu essa página, mas eu achei interessante. É um grupo de missionários que eles desafiam pessoas para você escrever os livros da Bíblia num caderno.
com letra de mão mesmo. Por quê? Porque aí você vai mandar para esse endereço, eles vão pegar tudo aquilo que você escreveu e vai mandar lá para os países que são proibidas a entrada da Bíblia. Ou seja, vai lá para a Coreia do Norte, vai lá para o Iraque, vai lá para o Irã. E eu achei interessante isso. Falei, cara, olha a estratégia que Deus deu para essa pessoa. Mas isso também veio a mim assim, cara, eu tenho 18 Bíblias na minha casa, eu contei ontem, 18. O que eu estou fazendo com ela? Né? Tantas pessoas que não têm acesso a uma Bíblia, e eu tenho 18 Bíblias na minha casa, eu comecei a perguntar, o que será que eu estou fazendo com ela? Depois, se você quiser saber mais sobre isso, eu achei interessante, eu vou entrar nessa, eu vou escrever e vou mandar lá. Se você quiser entrar nessa de escrever, a gente combina e manda tudo junto. Outro caso, eu estava em 2010, lá na China, e no hotel eu recebi um jornal em chinês e um em inglês. Só que eu li um em chinês. Brincadeira. Eu pegava o jornal em inglês lá, e estava lá na capa do jornal 32 pastores presos por tentarem sair do país para ir no congresso dos pastores em Singapura. Quando eu li aquilo, eu chorei. Eu falava, Deus, eu estou num país livre, onde pode se pregar o evangelho abertamente. Por mais que seja um monte de discussão com pessoas em partidos e grupos paralelos, mas nós estamos num país livre. E lá 32 pastores que iam para um lugar que não era nem na China foram presos. E eu não sei nem o que aconteceu com eles, mas provavelmente, se tratando de um país, eles não devem estar mais vivos. Outro caso que eu vi, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, os cristãos vão lá, pegam um balão, escrevem versículos no balão e soltam, bem perto da fronteira. Aí esses versículos vão lá para a Coreia do Norte, para os cristãos lerem um versículo. Tem um caso de um cara que chama Watchman Lee. Esse cara foi morto, decapitado na frente da família, forçado a negar aquilo que ele acreditava na Bíblia. O fim dele foi qual? Foi enterrado, vivo, com a família, certo? Ele foi cortando pedacinho do corpo e não decapitaram. Enterraram vivo. Eu tenho um livro lá em casa que chama Jesus Freaks. Não é de quem você está pensando, mas eu tenho esse livro faz uns 12, 13 anos, só de história de pessoas que morreram por levar o Evangelho. Então, não despreze a Bíblia. Por trás de cada letra que está aqui, tem cada gota de sangue. Muita gente morreu por causa disso. Lá atrás os apóstolos morreram por causa disso. Os mártires morreram por causa disso. Até hoje tem pessoas sendo perseguidas e morrendo por causa disso. Essa semana o Adriano faz parte de um grupo junto comigo, e a gente recebeu uma informação de uma missionária na Nigéria que estava fugindo porque o local onde ela estava ia ser atacado por grupos radicais islâmicos. Quinto, ignorância bíblica é ignorância sobre o próprio Deus. Um certo dia, um professor pediu para um jovem: ô jovem, por favor, abre lá no livro de Tobias. Aí esse jovem ficou lá procurando a Bíblia. Olha lá, Tobias. Ah, mas esse tal de Tobias aqui, não estou achando não, cara. Será que rasgaram ela? Aí passou uns 10 minutos e falou: cara, desculpa, mas não sei cadê esse tal de Tobias não. Será que ele era discípulo de Jesus? Deixa eu procurar lá. Aí ele falou assim: meu cara, esse livro não existe na Bíblia. Ou seja, tem nego que sabe tudo sobre Facebook, tem cara que sabe tudo sobre internet, conhece todos os vídeos do Porta dos Fundos. Não, é do Porta dos Fundos mesmo.
Mas quando se trata da Bíblia, ele é um completo ignorante, não sabe nem o nome dos livros. O que nós precisamos é criar uma herança espiritual, ou receber aquilo que nós temos de herança espiritual. Se você não tem na sua família pais e tios que amaram este livro, comece com você a criar uma herança para a próxima geração. Parte de você. Eu sou a quarta geração na minha família. Começou lá na minha bisavó. Minha bisavó se converteu e foi tudo em cadeia, foi tudo em pouco tempo. Aí passou para minha avó, que veio para minha mãe, que chegou até em mim e na minha irmã. E graças a Deus, depois de muitos anos, meu pai veio a conhecer, e ele tem deixado esse legado para a gente. E quando eu olho a herança que foi deixada para mim, eu vejo que história bonita. Porque meus avós eram donos de bares, jogavam pra caramba, jogo de sorte, de cartas, fumavam, bebiam, tinham um bar. E aí, quando a palavra de Deus entrou neles, eles se tornaram outra pessoa. E hoje, esse cara que era dono de um bar, ele se tornou um presbítero, lá na IPI do Guarujá. E uma vez que eu estava lá no Guarujá, meus avós ainda moravam lá antes de vir para cá, e era de madrugada, a porta estava entreaberta assim, e eu comecei a ouvir o barulho. Eu falei assim, vocês estão conversando 3:30 da manhã, e eram eles orando em voz baixinha e falando versículos. Eu falei assim, meu Deus, acho que eles escreveram a Bíblia tudo de novo, só de madrugada. Mas eles estavam orando por mim e por cada um da minha família. E cara, só é possível se você desenvolver uma intimidade com Deus. Sabe aqueles problemas que você está passando, aquelas dificuldades, aquelas coisas na escola que são chatas, que você não gosta, aquelas coisas chatas dentro da sua casa que você não gosta, aquela situação com seu amigo, com seu namorado, namorada, tudo isso passa, tudo isso vai desaparecer. Toda dificuldade ela é passageira, né? O deserto nunca é para sempre, o deserto ele é passageiro. Mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Marcos 13:31 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sexto, quem não tremer diante dela, vai tremer diante das pessoas e dos desafios. A Bíblia é o termômetro da nossa caminhada cristã. É impossível você ler a Bíblia e não se emocionar com ela. A gente se emociona com um monte de filme imbecil, né? A gente vê lá Se Beber Não Case e chora no final. Mas aí quando lê a Bíblia, a gente trata com maior frieza. Mas a gente precisa aprender a se emocionar mais com esse livro, porque ela é a maior carta de amor que já foi escrita e deixada para você. E se você não aprender a Bíblia, você vai passar por ter problemas com ansiedade, você pode passar por depressão, você pode passar por dificuldades, e aí aonde você vai se firmar? 7. Porque Bíblias fechadas e empoeiradas significam pessoas fechadas e empoeiradas. Existem tantos crentes, gente, machucados, crentes com depressão, simplesmente, sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Olha só, se uma pessoa com depressão experimenta ler Salmo 46 logo de manhã, que está lá, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio, sempre presente na tribulação, na adversidade. E ao ler esse versículo, você já abre a porta do quarto, capeta, sai da frente que chegou, eu vou te dar uma voadora. E aí, você toma aquele energético, né, aquele que é melhor que Red Bull, porque o Red Bull te dá asas, mas a palavra te dá poder. O fato de você não ler a Bíblia diariamente, todos os dias, não meditar nela, sabe o que acontece? Você vai ficar dependendo daquele amigo que nunca vai te telefonar, ou você vai ficar dependendo daquela boa notícia que nunca vai chegar,
Ou daquele pastor, daquele líder de jovens que você acha que vai ter uma bola de cristal e vai adivinhar que você está passando por uma pancada de problema e ele nunca vai te procurar. Ou você vai ficar esperando o elogio de um amigo, da namorada, do marido, da esposa, do seu patrão, do seu professor. Saiba de uma coisa: a resposta de Deus nunca vem na horizontal, ela é na vertical. E sabe 4 coisas que você pode fazer que diz respeito à Bíblia? Olha só: primeiro, não lê-la. Segundo, não acreditar nela. Não praticá-la. Tem muitas pessoas que lê e acreditam na Bíblia, mas não praticam. Não divulgá-la. Olha só uma frase que Napoleão Bonaparte disse. O cara foi um panaca, né? Quem estuda história sabe que esse cara aprontou. Mas ele falou uma coisa muito interessante que disse: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Você pode cometer estes erros e pecados contra a Bíblia? Melhor não. Evita isso. A Bíblia é a sua bússola. É ela que vai dar para você o caminho do céu. É através da palavra de Deus que você vai entender o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez para você, e Ele vai te mostrar como você vai entrar na Nova Jerusalém. Se você não sabe o que é Nova Jerusalém, já vai o desafio que lê a Bíblia. 8. Porque sem Bíblia nós ficamos menos atraentes e ainda deixamos de desenvolver a identidade de Cristo. É impossível você ser discípulo de Cristo, é impossível você seguir a Cristo, é impossível você ser cristão, é impossível você ser crente sem ler a palavra de Deus. É engraçado, quando está tudo bem, as pessoas esquecem de Deus, esquecem de ler a Bíblia, né? Fazem um monte de coisa, mas aí quando a casa cai, quando o cara entra em desespero, muitos deles começam a falar assim: ai, Deus sabe o que faz, ai, Deus pode todas as coisas. Mas cara, para que você precisa esperar a sua vida desestruturar? Para que você precisa esperar a sua vida virar uma coisa de você não tem mais controle? Se você pode mudar agora, por que você não começa hoje a usar esse livro? Ou agora? Por que você não começa a procurar as respostas de tudo aquilo que você está passando aqui dentro? Por que a nossa inconstância é enorme? Para pensar nisso. O que está escrito aqui pode mudar a sua vida. Aqui vai estar a resposta de tudo aquilo que você precisa. Olha, eu digo, quem conhece a minha vida sabe que eu tive muitos motivos para não estar aqui, para ter me revoltado, para ter me afundado talvez em drogas, ou me afundado em pornografia, me afastar de tudo e de todos. Mas o que me segurou foi a palavra de Deus. Porque cada vez que eu passava por uma dificuldade, eu tinha aqui todas as promessas de Deus que eu precisava para a minha vida. A palavra de Deus, ela foi pregada e ensinada para mim desde que eu era pequeno. Eu tive esse privilégio de nascer num lar cristão. E toda vez que eu passava por uma dificuldade, Deus me levava para a sua palavra. Cara, na boa, aprenda isso desde jovem. Ler a palavra de Deus é um privilégio. É o único livro que você vai ler junto com o autor. Olha o que John Piper, um grande evangelista, disse: arranquem as minhas pernas, mas não arranquem a minha Bíblia, porque eu entro no céu sem pernas, mas não entro no céu sem Bíblia. Como é que você tem tratado a sua Bíblia? O que ela tem representado para você? 9. Porque quem conhece a Bíblia está à frente do resto. Olha só que engraçado. Tem pessoas que falam tanta Bíblia que você vai conversando, em todas as respostas tem um versículo da Bíblia. Eu vou citar um aqui. Aqui na igreja tem o presbítero Marcos Medeiros. Converse com ele. O cara é uma Bíblia ambulante. Você vai achar que ele escreveu a Bíblia de novo. Quer outra pessoa? O nosso pastor, o presbítero Reinaldo. São pessoas que devoram a Bíblia. E toda vez que você conversa, eles sempre dão uma palavra
com a Bíblia. É engraçado que nós temos uma amizade muito forte com o pastor Lázaro e a pastora Regina. E cara, a quantidade de versículos na conversa que a gente tem com ele, conversas assim, nada a ver, não tem nada a ver com a igreja. E ele sempre fala em um versículo. Mas ao invés de buscarmos conhecimento, buscarmos entender mais da palavra, a gente fica só invejando essas pessoas. Aí eles se dão bem na vida e a gente fica achando que tudo é idiotice, que nós somos perseguidos, né? Simplesmente porque a gente não lê a Bíblia. Tem a história de um cara que ele lançou um livro que ele ficou rico só lendo o livro de Provérbios. Me fugiu o nome dele agora, mas tem um cara que ele leu, devorou o livro de Provérbios e ele ficou rico. A gente procura conhecer tudo que é idiotice, tudo que não presta, a gente procura argumentar sobre tudo, né? A gente quer falar de política, a gente vai discutir e filosofa, e vai lá na faculdade, entra aqueles professores, falam um monte na sua cabeça para você ficar filosofando, fica falando de esportes, da vida alheia, mas quando a gente precisa da palavra de Deus, a gente deixa de lado, a gente fica cheio de mimimi, fica inventando um monte de teoria. E aí? 10º, porque se você não examinar a sua Bíblia hoje, um dia será examinado por ela. Hoje você lê a Bíblia, amanhã a Bíblia vai te ler. Hoje você tem a oportunidade de ler a Bíblia e mudar. Amanhã a Bíblia vai falar assim: senta aí, cala a boca, que eu vou apertar o play aqui e vou passar um filme sobre você. Aí vai passar lá no seu filme todo o seu relacionamento com ela. E olha só que interessante, vai passar lá o seu amorzinho pelo celular, que você não consegue ficar 5 minutos longe dele, você não consegue ficar 1 segundo longe dele, e o seu amor pela Bíblia. Vai passar o seu amor pelaquela porcaria chamada Coríntios, e pela Bíblia. Você ama uma corintiana. Você vai passar o seu amor pelas novelas e a Bíblia, ou melhor, pelo BBB. Mas graças a Deus, o coração dela é São Paulo. Mas aí vai passar o seu amor lá pelas novelas, que você não perde um capítulo, ou agora começou aquela coisa legal chamada, sei lá, BBB, né? Que é uma depravação total, e o seu amor pela Bíblia. Vai passar o tempo que você gosta lá de ficar cuidando do seu cabelinho, pintando ele, e seu amor pela Bíblia. E sabe quais são os motivos que te impedem de você ler a Bíblia? Olha só, o primeiro é a preguiça. Segundo, a televisão. Você sabia que um brasileiro que de 18 anos já viu 18.000 horas de televisão? O cara só tem 18 anos. E aos 65 anos, ele vai ter assistido 9 anos e meio de televisão. Se você vier aqui frequentar a EBAC, ou uma escola dominical, ou os cultos, você vai ter ficado somente 4 meses. O brasileiro, faz as contas aí, você vai ver que o brasileiro fica 20% da sua vida vendo tudo que é coisa na televisão. Terceiro, internet. Hoje nós ficamos 25 horas por dia ligado. Tira tudo. Tira a internet da sua casa hoje, desconecta. Vai ter nego tendo coceira na mão. Tira minha cabeça, falta água, pode cortar a energia, mas não corta o meu 3G. O quarto é o próprio celular, né? É engraçado que às vezes eu estou no celular, eu sou uma pessoa que eu acho que por ser homem é normal, mas eu faço uma coisa de cada vez. Mas quando eu estou no celular, você pode estar falando tudo em volta, mas eu raramente estou escutando o que está acontecendo. Aí de repente, você não está me ouvindo? Não, você não falou nada. Eu estou aqui meia hora falando com você. Outra coisa é exatamente ler e não entender
Antes de você ler, pega a Bíblia, abre lá no Salmo 119 e lê assim: abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Peça isso para o Senhor quando você for ler a Bíblia. E você vai ler o mesmo versículo 1 milhão de vezes. Cada vez que você lê, você vai entender uma coisa nova. Deus vai falar com você uma coisa nova. Esse é o livro mais vivo e atual do mundo. Não tem Veja, não tem Estadão, não tem Folha de São Paulo, não tem Carta Capital, não tem Correio Popular que seja mais atual que esse livro. Ele fala até sobre o futuro. Ele fala o que vai acontecer no futuro. Enquanto os jornais perdem tempo procurando videntes, que ficam aí deduzindo e buscando respostas de fim do mundo, cara, está tudo aqui, ó. Esse livro é mais engraçado que Turma do Didi, que CQC, Turma da Mônica. Tem um livro que chama O Humor de Jesus. E ele fala que o humor de Jesus é fantástico. Vinha o cego para ser curado, e Jesus perguntava assim: o que tu queres que eu te faça? Nada, Jesus. Só estou aqui perto. Jogando conversa fora. Sexto, muitas atividades. Hoje nós somos atarefados demais. A gente faz um monte de coisa e nós não temos tempo para a Bíblia. A gente não prioriza na nossa agenda. A gente tem tempo para ir na escola, tempo para ficar na internet, tempo para ir na faculdade, tempo para trabalhar, tempo para sair com os nossos amigos, tempo para jantar. Mas quando eu vou ler a Bíblia, eu fico Outro, não ter apego ao livro sagrado. Uns meses atrás, eu tinha o hábito de não trazer mais Bíblia para a igreja, e eu vinha só de tablet ou de celular. E aí, Deus me incomodou assim: cadê o meu livro? Eu falei: está aqui. E eu tenho tido esse compromisso de trazer todo dia. Outro, ter vergonha dele. Tem gente que tem vergonha de ler com a Bíblia. É engraçado que eu vi uma história de um pastor. Tem um pastor que ele faz um desafio para a sua mocidade, que ele faz você andar 24 horas com a Bíblia para onde você for. Você vai no supermercado, você vai na praia, você vai sair com seus amigos, você vai no seu trabalho, você leva a sua Bíblia. Aí, uma mãe foi pedir para esse pastor: ô pastor, pelo amor de Deus, fala para o meu filho parar com essa loucura, que ele está carregando uma Thompson, e ele vai ter uma entrevista de emprego amanhã numa multinacional, e essa multinacional... Isso é uma Thompson gigante. Para quem não sabe o que é Thompson, é uma linguagem antiga e às vezes até difícil de entender. E ele está levando essa Bíblia, e lá é multinacional, e eles não aceitam esse tipo de coisa. Lá eles são meio avesso a isso. Eu falei assim: ih, minha filha, falou pro cara errado. Fala pro tu. Que tu. Mas aí, completando, esse jovem foi com a Bíblia. Aí chegou lá na entrevista, a entrevistadora perguntou para ele assim: você é cristão? Eu falei assim: eu sou. Então a entrevista acabou por aqui, pode passar lá na RH, você está contratado. Porque se você não tem vergonha de trazer a sua fé para cá, de carregar aquilo que você acredita, você não vai ter vergonha de representar a nossa marca. Outro, preferir que alguém te explique a Bíblia ao invés de lê-la. É engraçado, porque como eu falei, 84% dos cristãos brasileiros, eles estão vivendo de acordo com aquilo que os pastores falam no púlpito. Você só vai ter certeza de que aquele pastor fala a verdade no púlpito se você ler a Bíblia, né? Como é que eu sei se o pastor está pregando heresia, se ele está falando a verdade? Eu tenho que ler a Bíblia. Então a gente tem terceirizado o serviço, né? A gente tem dado essa responsabilidade para outro, para o pastor, para o líder de jovens. Quantos versículos você já decorou da Bíblia? Quanta coisa você sabe responder na ponta da língua? Você já leu a Bíblia toda? Como está a sua busca e leitura diária? Eu não vou fazer essa pergunta aqui, não quero constranger ninguém, tá? Mas é só para você pensar. Mas a Bíblia,
Entenda ela como um bastão. Os mártires morreram por esse livro. Os apóstolos morreram por esse livro. E ele foi passando de geração em geração, até chegar na minha e na sua. Os meus pais passaram esse bastão para mim. Os pastores pelos quais eu fui pastoreado passaram esse bastão para mim. E hoje cabe a mim, cabe a vocês que estão recebendo a palavra, a passar para a próxima, seus amigos. Para quê? Para você ensinar aqueles seus, apesar de você achar que você está muito longe, mas 10 anos passa rápido, cara. A gente estava falando de coisa de 5 anos aqui. Daqui 10 anos, muitos aqui podem estar com 23, 24, 25, às vezes até casado e com filhos. E aí, você vai estar preparado para passar essa loucura para a próxima geração? Eu já tenho essa responsabilidade, eu tenho orado para Deus. Deus, eu ainda não tenho filhos, eu já oro pelos meus filhos, mas eu quero que eles sejam cristãos muito melhores daquilo que eu sou. E o que vai acontecer com a próxima geração? Você tem se preparado? Lucas 6:22 diz: bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Lucas 6:26: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles tratavam como falso profeta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que a gente não pode se preocupar quando nós caminhamos com Cristo é a nossa reputação. A nossa reputação só tem que estar diante de Cristo. A minha vida tem que estar reta diante dele. Mas quando você lê a Bíblia e ficar mais louco, mais apaixonado, mais intenso por ele, vai ter muito cara te criticando, e cara que nunca leu a Bíblia. Você está disposto a fazer os seus amigos amar esse livro tanto quanto você ama? Eu quero terminar dizendo assim para você: cara, ama essa Bíblia, leva esse livro a sério. Sabe por quê? Porque é esse livro que vai mudar a sua história. Não é aquilo que eu estou falando aqui, é esse livro. Não importa se você está cansado, triste, alegre, contente. O que importa é aqui, ó, palavra de Deus. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, isso só é possível se nós devorarmos isso aqui, e aí nós vamos nos afastar do pecado. O dia que a Bíblia tiver grande valor para você, o dia que você der valor para a Bíblia, é aí que você vai passar a ter mais valor aos olhos do Senhor. Você vai ser muito mais valorizado. Ama a Deus, declare-se a Deus. Olha, cara, pega essa Bíblia aqui, devora ela, cheira ela, come ela, dá umas mordidas nela de vez em quando, né? Pega ela, faz carinho, tira para dançar, dança uma valsa assim com ela, canta. Tira foto, faz uma selfie. Cara, tem tanta gente com vergonha de tirar uma foto com a Bíblia. Mas pega ela, cara, não tem nada mais valioso do que isso aqui. Ama ela, chega lá na frente da sua mãe assim, começa a dançar assim. Aí ela fala assim: que é isso, filho, que você está fazendo? Mãe, fica quieta aí que eu estou dançando com aquilo que é mais valioso para mim. Ama a palavra de Deus. A Bíblia é a maior carta de amor. É a história de um Deus que não conseguiu deixar a gente amar. Deus é tão apaixonado, tão louco por você, que Ele deixou esse livro chegar nas tuas mãos, só para dizer assim, ó: filho, sabe isso que você está sofrendo? Ou isso que você está passando? Eu quero te dizer uma coisa: eu te amo. Eu quero mudar a sua vida. E não é amanhã, é aqui, hoje, agora. Quantos querem se parecer com a Bíblia Sagrada? Quantos querem ter essas verdades do livro dentro de você? Amém. Então,
Seja conectado com a Bíblia. Ame a palavra de Deus intensamente. Quando eu resolvi trazer essa palavra, eu pedi para Deus assim: Deus, eu quero que esse ano seja um ano diferente. Como é que o Senhor quer que nós começamos o ano? Como é que o Senhor quer que seja o start? E Ele falou assim: eu quero que essa juventude seja apaixonada pela minha palavra. Porque se ela for apaixonada pela minha palavra, aí sim, eu vou fazer algo extraordinário. E eu estabeleci alguns alvos, junto a Larisa, para esse ano. E uma delas é para que a gente possa ler a Bíblia todinha em um ano. Baixa a sua cabeça. Use esse momento agora para falar com Deus. Agradeça a Ele pela oportunidade de você ter este livro nas suas mãos. Fala assim: Deus, obrigado por não guardar este livro só para você, por dividir isso para mim. Que o Senhor possa a partir de hoje tocar a minha vida, me transformar. Que cada vez que eu abrir a Tua palavra, eu possa ser transformado por Ti. Pensa assim: Deus, quando me faltar ânimo para Te buscar, para abrir esse livro, seja o Senhor a minha força. Me dá uma injeção de energético. Vou pedir para você repetir essa oração comigo. Que diz assim: Senhor Deus, Deus da Bíblia, eu creio em Ti. Através deste livro, eu venho Te conhecer. A mensagem dele me convenceu. Eu prefiro ficar sozinho com a verdade do que na multidão e com eu. Por isso eu decido seguir o Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Faça de mim uma nova pessoa. E que a partir de hoje, só o Senhor, só a Tua palavra dirija o meu coração. Obrigado por me perdoar e fazer de mim uma nova pessoa. Em Teu nome eu oro. Amém. Glória a Deus. Que você a partir de hoje esteja com compromisso de ler a Bíblia. Que a partir de hoje quem dirige você é a palavra de Deus, não é nenhum homem. E quando você terminar de ler este livro, você não será mais a mesma pessoa. Traz para mim, por favor. E a gente, para ajudar vocês nesse desafio de ler a Bíblia durante um ano, a gente passou as nossas férias fazendo uma coisa muito legal. A gente fez uma leitura bíblica diária para jovens. E vocês vão ganhar para e cada um de vocês vai ganhar esse livro, para que você daqui a um ano já tenha completo e lido toda a Bíblia. Isso foi feito com muito carinho, muita dedicação, muita oração. Então, um pedido especial: não despreze isso aqui. Então olha só, uma coisa interessante aqui. Daqui a um ano, você vai ter lido um salmo e um provérbio a cada dia.
Você vai ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 2 vezes durante o ano. Você vai ler o Antigo Testamento na sequência dos fatos. Você vai fazer tudo isso em um ano. E aí neste livrinho você vai ter 20 motivos porque você deve ler a Bíblia. Aqui eu só citei 10. Alguns dos motivos eu nem coloquei aqui. Mas aqui tem 20 motivos para você ler. Do outro lado tem um contrato de leitura bíblica diária com Deus. A gente ficou pensando, poxa, será que isso vai ser muito formal? Mas é formal mesmo. É para você assumir aquele compromisso com Deus de ler a Bíblia todos os dias. Uma oração para você sempre fazer antes de ler a Bíblia, pedindo para o Espírito Santo te dar discernimento. E aí você vai ter umas dicas rápidas para você escolher um local ou hora adequada para ler a Bíblia, algumas curiosidades, e aí você tem todo o plano de leitura. Aqui está a Bíblia toda, um pouco por cada dia. E daqui a um ano você vai estar com a Bíblia toda. Você não vai fazer parte, e esta igreja não vai fazer parte dos 84% de cristãos que nunca leram a Bíblia. Só que eu vou deixar mais um desafio. Quando você completar daqui a um ano ler a Bíblia, eu vou te desafiar a vir testemunhar a sua experiência. E vai ganhar um presente. Qual o presente? Leia a Bíblia e você vai descobrir. Que o quê? Você aqui? Não sei. Leia a Bíblia. Certo? Então leva isso aqui a sério. Não despreze a palavra de Deus. Fica aí meu desafio e minha oração, para que a gente possa juntos. Eu vou fazer esse plano, para que a gente possa junto crescer. Amém? Deus abençoe.